fazer uma pergunta. Por acaso, você é missionário? Você sabe o que é missão? Antes de ser uma tarefa a realizar, é vida a ser vivida. Para encerrar o mês de outubro, o mês das missões, a nossa boa conversa de hoje é sobre um testemunho missionário, seguindo os exemplos de Santo Agostinho. Quer saber mais? Então venha comigo. E a nossa boa conversa de hoje é com o Frei Thales Rian de Carvalho, ele que é frei agostiniano. Mas antes de começar a nossa conversa, convido você de casa a se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você logo receber notificação. Frei Thales, fala pra gente, estamos no mês de outubro, o mês das missões. Qual a importância e o papel da missionariedade dentro da igreja? Bom, Lucas, caríssimos telespectadores, vocês que nos acompanham, é uma alegria muito grande estar aqui hoje falando um pouquinho dessa vocação e também da missão da igreja. Bom, a igreja, no seu início, já é missionária. Desde o Antigo Testamento, a atividade, a presença de Deus no meio das comunidades já levava essas comunidades a viverem essa missão. E em Jesus Cristo a gente encontra a plenitude da missão da igreja, que após o mistério da morte, ressurreição, deve continuar levando o evangelho a todos os cantos. Então está aí a grande missionariedade da igreja. A sua essência, o seu alicerce, a sua base sempre foi e sempre será a missão. Como diz o Papa Francisco, duas ideias muito bonitas que eu gosto de utilizar. Primeiro, a ideia de criarmos pontes para destruir muros. A missão é isso. O ato de você criar a ponte exige energia, né? Para você ligar, fazer novas todas as coisas. Isso é a missão. E a outra ideia do Papa que eu acho muito bonita, ele fala, a nossa igreja deve ser uma igreja em saída. Esse em saída indica também um movimento. Então esse movimento que vai estar presente em todas as comunidades cristãs, na igreja em geral, em cada lugar onde o povo reúne, ali está uma missão muito bonita dessa igreja em saída, dessa presença missionária. E falando da igreja em saída, da missionariedade, aí eu te pergunto agora, como reconhecer, como saber se sou missionário? É uma dúvida muito recorrente das pessoas. Sou cristão, mas sou missionário? Sim, aí está um grande segredo da nossa vida cristã. A gente tem os sacramentos que a gente vai vivendo e na nossa vida, na iniciação cristã, vai recebendo. Mas o grande segredo é, será que a minha vida como testemunho, nos locais onde eu estou inserido, no trabalho, na escola, até na própria comunidade eclesial, será que a minha vida, as minhas atitudes testemunham Cristo, testemunham o Evangelho, mostra as atitudes de uma pessoa que está em constante amor com Deus, espiritualidade, busca de Deus? Então aí está o segredo, é no dia a dia da nossa vida convergir as nossas atitudes para vivermos juntos o Evangelho. E as pessoas percebem isso. Então quando a gente vive esse Evangelho, anuncia esse Evangelho, é profeta no lugar onde está inserido, aí sim a gente está sendo missionário. Eu falo isso porque o convite à missão é para todos, né? Sim, sim, é uma igreja que Jesus Cristo mesmo veio trazer para nós essa boa nova. E ele não fez distinção de pessoas nenhuma, inclusive criticou isso. Então quando a gente, por exemplo, divide, segrega, a gente deixa o evangelho limitado, encaixotado, e não é isso missão. Missão é estar a caminho, estar em movimento e buscar principalmente as periferias existenciais que a gente tem hoje, sempre teve ao longo da história, que vão surgindo a cada vez mais, né? Seja de caráter pessoal, espiritual, seja também de caráter social, sociopolítico, que a gente deve estar inserido. Então, anunciar a Boa Nova, eu não posso restringir a um grupo, apenas às pessoas que eu gosto, não. Justamente o contrário. Fazer da minha vida um testemunho de amor, igual Cristo fez, né? Cristo não negou milagre a nenhuma das pessoas. Muitas vezes eram as pessoas que negavam ouvir a palavra de Cristo e se converter, como foi o caso do jovem rico. Mas as outras pessoas não. Quando a palavra de Cristo, o toque, o olhar, transformava a vida dessa pessoa. Por quê? Porque ali tinha abertura para isso. Então anunciar o Evangelho, ser missionário, é buscar a conversão de todos, de todo mundo.
E eu falo isso, Frei, porque é muito comum as pessoas associarem a questão da missionariedade da igreja apenas para os religiosos, os sacerdotes, e é um convite para todos, principalmente os leigos também, né? E falando nessa visão de missão, né, que também as pessoas associam muito com tarefas, com atitudes samaritanas da igreja, né? Aí eu te falo agora, o senhor decidiu, seguiu a caminhada sua religiosa na congregação dos agostinianos, né? E como foi essa caminhada religiosa nessa vida missionária? Bom, foi uma caminhada muito gratificante, de muita alegria, e uma palavrinha muito bonita que eu gosto de utilizar é ressignificar o processo, a fé e as experiências que a gente vai tendo. Igual Santo Agostinho fez. Santo Agostinho não nasceu cristão, não nasceu num berço católico, embora Santa Mônica a família o seja, mas ele não. No início da sua vida, ele buscou outras seitas. E com 33 anos, ele se converte. Dali ele tem uma vida intensa cristã. Então, ou seja, ressignificar os processos e as experiências da vida. E a minha vocação está diretamente ligada com a missão. Missão e vocação não tem como você estar fora, né? Até quem, por exemplo, decide pela vocação fazer parte da vida contemplativa, ele acaba estando em missão, né? Colocando-se a caminho, a serviço, por amor a Cristo, a igreja, a si, né? Conforme a sua disponibilidade, para estar a serviço e a caminho. Então, Lucas, nesse sentido, a minha vida, a minha vocação, ela surgiu num seio missionário e para a missão. Esse movimento que a gente deve sempre fazer. Primeiro, a missão surge quando você se engaja, igual você disse, né? Os leigos atuantes nas comunidades. Isso é ser missionário. Então, dos meus 15 aos 19 anos, eu fui um leigo engajado na paróquia. Lá na paróquia de Andrelândia, onde eu nasci. Paróquia Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação. Ajudava muito na catequese, liturgia, leituras, pascom e outras pastorais. A gente estava sempre disponível. E foi nesse meio do povo, desenvolvendo essas atividades, que eu senti no meu coração um ardor, um apelo, que era a presença de Deus para seguir e dar essa resposta vocacional. Então olha que interessante, a missão, o impulso missionário, ele surge a partir do momento que a gente encontra com Deus. E esse encontro se dá na vida cotidiana, discernindo a vocação. E aí, em janeiro de 2014, após o processo vocacional, eu ingressei na Ordem de Santo Agostinho para trilhar esse caminho até o qual eu cheguei hoje. Sem dúvida. E explica pra gente, quem são os freis agostinianos? Porque muitos têm a referência de Santo Agostinho, mas talvez não conhecem a congregação. Fala pra gente. E por que também você escolheu essa congregação, né? Sim. Então, Lucas, a Ordem de Santo Agostinho ela foi fundada pela Santa Sé no século XIII, tendo como base a regra de Santo Agostinho, que era o estilo de vida que Santo Agostinho vivia lá no século IV, junto com a comunidade religiosa dele. O que é Agostinho? Depois que ele se transforma ali em padre, se torna padre, ele vê que ele não podia morar sozinho. Por isso ele traz para a vida dele, para a missão dele, os amigos, os outros freis. E a Ordem de Santo Agostinho tem como carisma, né? Quando a gente fala de vida religiosa, a nossa referência, qual é o carisma? Então ela tem 3 pilares. O primeiro é a interioridade. Interioridade como aquela referência de busca de Deus. Aquela inquietude que Santo Agostinho sempre fala em suas obras, inclusive nas Confissões. Eis que estavas dentro de mim e eu te buscava lá fora. Ou seja, essa busca de Deus em si mesmo. O segundo pilar do carisma agostiniano é a vida comunitária. Nenhum frei mora sozinho. Nós moramos em comunidade para ali exercermos essa missão. Agostinho enfatiza muito aquele trecho dos Atos dos Apóstolos. Um só coração e uma só alma orientados para Deus. A vida religiosa, na qual nós seguimos, que tem como base a regra de Santo Agostinho, insiste muito nesse caráter da vida comunitária. E o terceiro pilar do carisma é o apostolado, é o serviço à igreja nas suas necessidades. Por isso nós temos paróquias, colégios, desenvolvemos trabalho na área da educação e também em outras áreas, ou seja, se colocar a caminho. Então, a Ordem de Santo Agostinho ela está presente no mundo todo. Aqui no Brasil nós temos 2 províncias e eu faço parte da província Nossa Senhora da Consolação e Correia, também no Brasil. Bom, por que eu decidi ingressar na Ordem de Santo Agostinho?
No meu discernimento vocacional, entre a vida diocesana e também a vida religiosa, eu sempre gostei muito de Santo Agostinho. No ensino médio eu já tinha lido algumas obras. E embora fosse um pouquinho difícil ali a leitura, eu sempre gostei muito. Já houve ali uma identificação. Sim, e ali eu tive aquele ímpeto, né, de conhecer mais a fundo sobre Santo Agostinho e também sobre a vida religiosa. E aí eu vi que eu poderia ser muito feliz nesse caminho, me descobrir e no processo ver como que seria a descoberta vocacional realmente na vida religiosa. Então eu fiz os encontros vocacionais com os agostinianos no ano de 2013. Pude conhecer um pouco mais sobre Santo Agostinho, sobre a missão da ordem aqui no Brasil, no mundo. Me interessei muito e em janeiro de 2014 eu ingressei na formação agostiniana, chegando até aqui agora nessa etapa. E em meio a esses segmentos, né, da congregação, você também participou de algumas atividades missionárias, né? E aí eu queria que você relatasse para a gente sobre essas experiências. Inclusive você, no momento de formação, né, você também foi para o Peru. Sim, isso, Lucas. A vocação e a missão, como eu já dizia, sempre andam lado a lado. Lado a lado. E essa beleza foi vista no meu processo vocacional. Eu morei 3 anos em Belo Horizonte estudando a filosofia. E ali nós exercíamos atividades junto a paróquias, junto a áreas periféricas. E isso me deu aquele caminho, aquela força vocacional. Depois eu vivi no ano de 2017 um noviciado no Peru, ou seja, após o período da filosofia, aqueles candidatos formandos que desejarem vão para o noviciado. Lá é uma experiência muito forte com Deus na interioridade, também uma experiência profunda de vida comunitária e de serviço à igreja. Eu destacaria uma experiência que eu fiz lá na Serra Peruana, na região de Cusco, uma região que chama algumas cidades como Apurímac, por aí. E lá eu vi uma realidade que eu ainda não tinha visto. Se já não bastasse estar em outro país, falar outra língua, ter outra cultura, outra comida, outro modelo de igreja, com características distintas. Uma realidade completamente diferente. Sim, né? Isso me enriqueceu bastante. Nessa missão lá em Apurímac, eu vi quantas pessoas, às vezes, com pouco que tinha, viviam felizes. A beleza de viver o Evangelho com a vida, no dia a dia, do quanto às vezes eu não preciso falar muito, ou às vezes falar bonito, mas falar da vida, falar o básico, animar as pessoas na caminhada. E lá na Serra Peruana eu vi muita situação de extrema pobreza, fome, necessidades e muita gente que está muito isolada, afastada. E isso me reforçou ainda mais o desejo de estar sendo missionário e vivendo a minha vocação. Também, depois do Peru, morar fora do Brasil, eu retornei e fiz 4 anos de teologia em São Paulo. Lá eu ajudei também em paróquias, em outras atividades. Nesse período, eu citaria uma missão, uma atividade missionária que eu fiz lá na ilha do Marajó, em Anajás. Às vezes a gente acha meio difícil caminhar alguns metros para ir até a igreja, participar da missa. Lá no Marajó eram dias, às vezes, de barco pelo rio até as comunidades ribeirinhas. Eles viviam do açaí e também tinham esse caráter muito forte de uma fé comunitária, de uma fé partilhada, de uma fé bem vivenciada. Então, eu quero dizer com isso que a nossa vocação, a partir do momento que a gente descobre, faz essa experiência com Deus, se coloca a caminho, aí sim ela se torna missão. Uma missão tão bonita. Às vezes a gente não espera quem vai encontrar, como vai encontrar. Mas a beleza da missão não está apenas nas bagagens que eu levo, mas mais ainda do que eu trago de lá. É uma troca, né? Sim. É uma troca de experiência, uma troca de vida, na verdade, né? Experiências riquíssimas, olhares, abraços, palavras. Estou rezando por você, pela sua vocação. Então, a comunidade nos anima e a nossa vocação, o nosso ministério deve ser reflexo desse amor que é vivido enquanto missão, enquanto atividade, onde eu estou, com as dificuldades que todos nós temos. E dando mais alguns passos na sua missão, né, enquanto sacerdote, enquanto religioso, o senhor está prestes a ordenar padre, né? Agora no dia 5 em Andrelândia. Sim, está chegando a conclusão aí de um processo, né? Nós, freis, nós fazemos os votos, né, de pobreza, castidade e obediência. Eu fiz os votos perpétuos em dezembro de 2021.
19 de março fui ordenado diácono e agora uma caminhada muito bonita que já está chegando aí ao final do processo vocacional, né? Que é a ordenação presbiteral, receber o 2º grau do sacramento da ordem, que é ser padre. Eu estou muito feliz, muito contente, comunidade de Andrelândia, também os meus confrades da Ordem de Santo Agostinho, pessoal dos lugares por onde eu passei. É tão bonito quando a gente acompanha alguém, reza por essa pessoa e ela nessa felicidade, nessa descoberta de Deus, nesse processo missionário e vocacional, insiste por amor a dar sim a Deus. Então está chegando a ordenação. E fica o convite também para todas as pessoas, seja participar de forma presencial ou também acompanhar pelas redes sociais, né? Sim, verdade. A ordenação será no dia 5 de novembro, lá na cidade de Andrelândia, no Campestre Clube, às 10 horas. Antes disso, nós vamos ter o tríduo vocacional, que vai se iniciar no dia 1º, terça-feira, com o terço vocacional às 18 horas e a missa às 19 horas na matriz de Andrelândia. Também no dia 3, segundo dia do tríduo, nós vamos ter às 18 horas adoração, hora santa vocacional, e às 19 horas missa. Também no dia 4, essa mesma programação. A minha primeira presidência, Lucas, será em Andrelândia, também no dia 5 de novembro, às 19h30, celebrando a solenidade de Todos os Santos. Também no domingo há algumas missas em Andrelândia. Desde já reforço o convite a toda a diocese. Mais um filho da nossa diocese será ordenado para estar em missão, servindo a igreja de uma forma tão bonita e com muito amor. Então peço a todos a oração e, se possível, estarem presentes, unidos a nós, será uma alegria muito grande. Dom José Eudes, o nosso bispo, também estará lá conosco neste momento, ordenando aí mais um presbítero para a igreja. E a missionariedade está destacada até mesmo no seu lema vocacional, né? Sim, Lucas, verdade. No caso da minha ordenação presbiteral, eu escolhi como lema Avançai para águas mais profundas, o trecho de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Por que eu escolhi esse lema? Na minha primeira Lectio Divina, que eu realizei no ano de 2010, lá na cidade de Andrelândia, o trecho era Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, da pesca milagrosa. No final foi perguntado, qual passagem mais te chamou a atenção? Eu não tinha dúvidas, avançai para águas mais profundas. Eu escolhi esse lema porque a nossa vida deve ser sempre aprofundar. Aprofundar a vocação, a missão, aprofundar o amor de Deus. Muitas vezes a gente vive na superfície, criando às vezes discórdias, divisões, por questões que estão ali na superfície. Quando a gente aprofunda do amor, aí que a gente faz a pesca milagrosa. Então é preciso estar a caminho, avançando, lançando as redes para a gente descobrir a nossa vocação e fazer a vida das pessoas um lugar de amor, de doação cada vez maior. E aí depois, vendo a tradução em latim, eu vi que era Duque em Alto, que coincidentemente é o lema da minha cidade de Andrelândia, né? Onde a paróquia é a paróquia Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação. Então, como navegante, eu estou avançando por águas mais profundas, rumo ao Porto da Eterna Salvação. Já estava predestinada a frase. Sim, incrível, muito bom. Sem dúvida. Frei Thales, muito obrigado por participar com a gente. Nossa, foi enriquecedor a nossa conversa, falamos sobre muita coisa, inclusive. Muita coisa. E, novamente, muito obrigado e parabéns pela sua caminhada e que Deus proteja cada vez mais sua vocação. Amém. Muito obrigado, Lucas. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. É uma alegria muito grande estar com vocês, partilhando a vida, partilhando a vocação. Missão é isso, estar a caminho, partilhando aquilo que a gente é, aquilo que nos plenifica, que é o amor de Deus. Sem dúvida. E muito obrigado você de casa também por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem temos um novo encontro marcado, viu? Um grande abraço, fiquem com Deus.